Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar sobre capitanias hereditárias. Então, peguem o livro de vocês na página 104 para que vocês possam acompanhar melhor cada passo dessa aula. Combinado? Então, vamos lá! O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil após o descobrimento do Brasil. Mas isso custava muito caro, porque Portugal não tinha recursos. Então, ele criou um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro. D. João III, que era o rei da época, no ano de 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Então, o que ele fez? Dividiu o Brasil em 15 lotes, que eram doados a 12 donatários, escolhido entre pessoas importantes da época, que eram militares, fidalgos, funcionários da administração colonial e comerciantes. Estas pessoas que foram escolhidas teriam que cuidar das capitanias hereditárias. Então, por que foram escolhidas estas pessoas? Elas tinham que se encarregar de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal uma parte dos lucros obtidos. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para as pessoas que exploravam a terra com recursos próprios. Então, crianças, os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias. Por que elas recebiam esse nome? Porque tinham caráter vitalício. E o que quer dizer caráter vitalício? Quer dizer, crianças, que esses lotes poderiam passar do pai para o filho mais velho como herança. À medida que o pai fosse falecendo, o pai que fosse dono de um lote de terra desse, então quem ficava responsável pelo lote era o filho mais velho. Porém, o sistema de capitanias hereditária não deu bons lucros. Mas por que não houve bons lucros? Porque muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam, porque diziam que eram terras pobres, ou seja, não dava para cultivar nenhum tipo de alimento. Então, eles como eu falei, eles não se interessavam pelas terras que receberam e tinham outros que não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataque dos indígenas e dos franceses. Com tudo isso, somente 2 capitanias conseguiram prosperar, que foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. A de São Vicente tinha como responsável o donatário Martim Afonso de Souza. Já a de Pernambuco tinha como responsável o Duarte da Costa. Então, como eu falei para vocês, eram 15 lotes de terras, que as terras brasileiras foram divididas. Destes 15 lotes, tínhamos 12 donatários, porque havia um donatário que tinha 2 lotes, que era responsável por 2 lotes. Então, eram 12 donatários e 15 lotes. Aqui nós temos a representação das capitanias hereditárias, no total de 15. Nós temos aí 2 no Maranhão, crianças? 2 no Maranhão, vocês podem ir acompanhando aí na página 104. Tínhamos no Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, 2 de São Vicente e 1 de Santo Amaro. Estas eram as divisões, as capitanias hereditárias pelo qual o Brasil foi dividido no início da sua colonização. Como eu falei para vocês, essa divisão foi feita para que houvesse um melhor aproveitamento das terras, à medida também que Portugal iria receber alguns lucros dos donatários, O lucro que era produzido nessas capitanias era dividido com eles, com o rei de Portugal. Só que nem todos tiveram interesse, ou porque as terras que ficou para eles não era bem produtiva, ou porque eles não tinham recursos para desenvolver na terra. Com tudo
tudo isso, as viagens tornaram-se mais perigosas, porque nessa época informações contidas nos mapas eram poucas precisas. Os navegantes passaram a fornecer informações sobre as descobertas das novas terras aos cartógrafos europeus e eles reuniram estas novas informações, aquelas que eles já possuíam, e a partir daí elaboravam mapas cada vez mais completos. Mesmo assim, as viagens ainda eram um pouco ruins, porque os mapas não forneciam muitas informações. Estes mapas eram produzidos a partir das informações que cada navegante trazia a cada viagem. Aqui nós temos a imagem de um dos mapas que eram feitos pelos cartógrafos europeus da época e vocês podem observar que estes mapas, né, eles são um pouco embaraçados ainda, mas que ajudavam muitos em suas viagens. Então, complementem esta aula lendo o conteúdo na página 104 e 105 do livro de vocês, tá bom, crianças? Permaneçam em casa e beijos da tia Carla. Tchau, tchau. Até a próxima aula.